Salve, salve tropa! E o vídeo de hoje é falando sobre nada mais, nada menos do que o Michael, que pra quem não sabe é um dos protagonistas de GTA V. Na minha opinião pessoal, não é o melhor protagonista de GTA V, mas a gente vai contar um pouco da história dele no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo está dividido em 5 tópicos. E ao decorrer do vídeo, esses 5 tópicos irão explicar a história. E se vocês me verem olhando para baixo, vocês perdoam porque o meu texto está embaixo, ok? E também esse vídeo será dividido em 3 partes de 3 histórias dos 3 protagonistas, ok? Então vamos lá. Então já vamos logo pro vídeo. O passado em North Wickham. Michel começou sua carreira no crime muito jovem. Em 2004, ele era um assaltante de bancos experiente, atuando em North Wickham, ao lado de seu melhor amigo, o instável Trevor Phillips e de Brad Smith, sentindo que o estilo de vida criminoso acabaria matando ele ou sua família, sua esposa amada e seus filhos, Lynn e Trace. Michel fez um acordo secreto com o agente do FBI, Dave Newton. O plano era: Michael simularia sua própria morte em um assalto que daria errado. Trevor deveria ser capturado ou morto. Brad seria preso, embora no caos ele acabe sendo baleado e morra. O plano funcionou parcialmente. Michel foi dado como morto. Brad foi enterrado no caixão, como que deveria ser de Michel. E Trevor conseguiu escapar. Michel e sua família se mudaram para Los Santos, sob o sobrenome de Santo, vivendo em uma mansão financiada graças a aposentadoria dado de um acordo com o FBI. Então, basicamente, a história começa com ele sendo um assaltante de bancos experiente. Só que aí ele percebeu que essa vida não traria coisas prósperas a ele no futuro. Então ele resolveu sair dessa vida. Só que isso era muito complicado. Então o que ele fez para sair dessa vida? Basicamente, fez um acordo com agentes do FBI que ajudaram ele e contribuíram para que ele fizesse um plano que garantisse a saída dele do estado que ele estava, mudando-se para Los Santos. O plano tecnicamente deu errado. Por quê? Porque um dos comparsas dele morreu e não era para ter morrido, mas também contribuiu com que o plano desse certo o fator dele ter morrido. E o Trevor, que era para estar preso, ele conseguiu fugir e sair das mãos da FBI. Então agora vamos para o segundo tópico. A crise em Los Santos. 9 anos depois, Michel vive o sonho americano de fachada. Ele é um infeliz. Seu casamento com Amanda está desmoronando. Ele não se dá bem com os filhos e passa os dias bebendo à beira da piscina e assistindo filmes antigos de Viewwood. Tudo mudou quando ele conheceu Frank Clinton, um jovem que tentava retomar o carro de Jimmy por falta de pagamento. Michel vê em Franklin um filho que nunca teve e um potencial aprendiz, decidindo ajudá-lo. E já deixa o like e se inscreve no canal. Beleza. Basicamente, o o Michael tinha entrado em decadência, seu casamento estava se desmoronando, estava tudo em volta dele caindo, se destruindo. Basicamente, ele estava extremamente triste, provavelmente entrando em caso de depressão.
E aí, se embebedando muito. Até que o Franklin aparece na vida dele. E quando o Franklin aparece na vida dele, o Franklin está com um problema de ter vendido o carro para Jimmy e Jimmy não pagar ele como deveria. Então o que ele resolve? Ele resolve roubar aquele carro e, consequentemente, acaba recebendo a ajuda de Michael, que era um criminoso experiente, como foi dito lá no início do vídeo. E aí, Michael ajuda ele e ocasionalmente faz com que o plano dê certo. Mas isso já é mais ao decorrer do vídeo. Então já vamos para o terceiro tópico. O retorno à ativa. O retorno de Michael ao crime é provocado por um acesso de fúria, ao descobrir que sua esposa estava traindo ele com o instrutor de tênis. Michael persegue o homem e, com a ajuda de Franklin, descobre uma mansão que ele acreditava ser do instrutor de tênis. Na verdade, a casa pertencia à namorada de Martin Madrazo, um perigoso chefe do cartel. Para pagar a dívida milionária de reforma, Michael é forçado a organizar um assalto à joalheria vandílico. O sucesso do roubo é que alerta Trevor Phillips, que reconhece o estilo de Michael pela TV e percebe que seu antigo amigo está vivo. Então, basicamente, o Michael, em um momento de fúria, de ódio, por ter levado Gaia da namorada, simplesmente resolve se vingar do instrutor de tênis que tinha dado Gaia nele. E aí, quando ele vai se vingar desse coisa, o animal vai na mansão errada, consequentemente destruindo a mansão da namorada do chefe do cartel. E logicamente que o chefe do cartel não ia deixar isso impune. Logicamente que ele não ia ver essa situação e falar: ah não, mas tá suave, eu compro outra. Não era, obviamente que ele não ia fazer isso. Então o que ele fez? Ele cobrou o Michael. E consequentemente, como o Michael estava fudido, né? A família estava em decadência, estava perdendo dinheiro pra caralho, a aposentadoria dele estava acabando, ele tinha que pagar essa dívida milionária. Então o que ele fez? Ele roubou a joalheria. E aí esse roubo ocasionalmente teve um sucesso muito grande, passando até na TV e conseguindo executá-lo com sucesso. E aí o Trevor, vendo essa situação na TV, ele percebe que é o seu antigo amigo que está naquele caso. Então resolve que vai fazer alguma coisa sobre isso, que já vai ser citado no vídeo também. Então relaxa e fica aí, que daqui a pouco você vai descobrir. Então vamos para o quarto tópico. O conflito com o Trevor e o FBI. A história se complica com o reaparecimento de Trevor. Michelle precisa equilibrar as coisas. A pressão constante da FBI, David, Newton e Steve para realizar missões sujas. A descoberta de Trevor, que eventualmente descobre a verdade sobre a morte de Brad. As ameaças de bilionários como Dave Weston. Durante esse tempo, Michael tenta redimir sua família, chegando a se separar e depois se reconciliar com Amanda e seus filhos, percebendo que, apesar de tudo, eles são quem ele mais valoriza. Beleza, então basicamente nessa parte acontece o seguinte: ele tem que equilibrar as coisas. Por quê? Porque a FBI descobriu que ele voltou para a vida de crime e está cobrando ele para fazer diversas missões sujas que ele não queria fazer, e para não prendê-lo. E o Trevor fica puto com ele porque descobre que Brad morreu na missão, que supostamente ninguém morreria. Beleza? E também as ameaças dos bilionários que estão cobrando ele ficam cada vez mais difícil de lidar. E fechando, né, a corda dele, né? Basicamente, deixando ele cada vez mais focado com diversas situações, como já foram citadas. E também, durante todo esse caos, toda essa confusão, ele resolve: agora eu vou voltar com a minha mulher que me botou chifre e tentar ajeitar as coisas com meus filhos. Então ele simplesmente vira: agora eu vou ser um bom pai e um bom marido.
foda-se, entendeu? Então vamos lá. Agora a gente vai pro último tópico, que já estamos chegando no final do vídeo. É isso. O grande golpe e o desfecho. Após o grande golpe, o assalto de Union Depository, Michel se vê em uma encruzilhada. Caso o jogador, escolha a opção certa no jogo, todos podem se salvar e se vingar de todos os inimigos, aguardando o próximo capítulo. E aguarde o próximo capítulo, que vai ser a história de Frank Clayton. Beleza. Basicamente, é, é um o Michel se vê numa encruzilhada, né? E aí, dependendo de como você estiver jogando e tal, se você for mentalmente bem, você vai escolher a opção de salvar todos, porque os personagens são da hora e tal. Aí, beleza. Quando você escolhe salvar todos, basicamente você entra numa missão final. E essa missão final é basicamente para você se vingar de todos os inimigos de todos os personagens. E, consequentemente, eles ficam felizes, todo mundo vivo e com uma vida bem estruturada e resolvendo todos os problemas que eles supostamente teriam. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí e também comenta qual que é o seu personagem favorito. Tchau, falou, até a próxima!